Olá, meus amores! Estamos com mais um programa Viver o Propósito comigo, com Sara Santos. E hoje o programa tá incrível. Hoje eu tenho a minha convidada, minha primeira convidada, muito querida para esse programa. A gente vai ter um momento com ela, com a minha querida Selma Barreto, lá no bloco Carreiras e Negócios. Hoje a gente vai trabalhar muita coisa no My Time, na Flor da Pele e também no Carreira e Negócios. Então vem comigo que tem muita coisa legal para você aqui no programa de hoje. My Time. No My Time de hoje, a gente vai falar sobre como identificar os medos, né? O que está por trás disso, como que eu consigo entender a relação do medo com a autoestima, isso mesmo. E qual é o ciclo do medo que acontece comigo e às vezes até com você também. Primeiro, para a gente conseguir entender que medo é esse, como que isso está acontecendo, né, na nossa vida, o medo que tenta nos paralisar, que tenta trazer, inclusive, insônia, ansiedade, síndrome do pânico. Esse medo, normalmente, ele pode estar relacionado com algum fato que aconteceu realmente, mas ele também pode estar relacionado a questões fantasiosas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para identificar o medo, para a gente conseguir se perceber dentro das nossas relações, para a gente conseguir desenvolver momentos saudáveis com nós mesmos, eu preciso identificar o medo. E como eu identifico isso? Porque o medo, é importante deixar bem claro, o medo ele não é o pior de tudo, porque o medo ele também tem a função de nos proteger. Né? Até porque se a gente sabe que a gente está passando por uma via que é totalmente complicada, violenta e tudo mais, a gente tem noção que eu posso pegar um outro caminho e não passar por aqui. Mas quando esse medo, ele não é um medo real, não é um medo que vai colocar a minha vida em perigo, eu preciso olhar para ele, conversar com o medo. Dentro do processo terapêutico, a gente fala muito isso para os nossos pacientes. Vamos dialogar com esse medo? Vamos ver o que esse medo tem para te dizer? E isso é o que eu convido você hoje aqui, nesse programa, no My Time, ter esse momento com você. Quais são as principais causas do medo? É importante você anotar, tirar foto disso, porque existem várias questões por trás que podem provocar esse medo. E as principais causas desse medo, pode passar, Will, é a falta de autoconfiança, a inibição e o medo da exposição. Esse é um dos medos que é fantasioso na maioria das vezes. Pode passar, vamos lá? Falta de conhecimento do assunto, falta de experiência no uso da palavra e autoimagem negativa. Muitas pessoas têm a imagem completamente distorcida de quem elas são de verdade. E aí, isso traz muito prejuízos psíquicos e emocionais também, e comportamentais, relacional para a pessoa. Então, a timidez está dentro disso, a introspecção, insegurança, imagem distorcida de si. A insegurança é um tipo de medo também, e ela provoca muita ansiedade. O medo de perder o que valoriza. Aí a minha pergunta para você hoje é a seguinte: em que o seu medo está te protegendo? Lembra, tem o medo real e o medo irreal. O medo real é um medo que sempre vai colocar, ele vai proteger a nossa vida. Ele então vai tirar a gente de uma situação de perigo real para a gente conseguir preservar, principalmente lutar aí pelo nosso instinto de sobrevivência. Agora, o medo irreal é um medo fantasioso, é um medo que às vezes pode estar camuflado de uma agorafobia, por exemplo, onde a pessoa tem medo de
falar em público, medo às vezes de dar uma palestra, medo às vezes de frequentar um shopping. Isso mesmo. Muitas pessoas às vezes têm medo de sair de casa, de frequentar shopping, de ir para uma exposição, de ir em um campeonato de esporte, alguma coisa do tipo, com medo de, e se eu passar mal, eu não vou ter rota de fuga. Quem vai me ajudar? Eu já atendi pessoas que tinham medo de pegar ônibus, com medo de passar mal dentro do ônibus. E agora? Como que eu saio daqui? O que eu faço com isso? Então, esse medo, apesar de trazer reações do nosso corpo, no nosso organismo reais, é um medo fantasioso. É um medo que provoca paralisia nas nossas ações. Muitas pessoas desistem de sonhos, de projetos, de faculdades, de trabalhos, de relacionamentos por medo. E como que isso atinge a autoestima? Qual é a relação do medo com a autoestima? Lembra na imagem? A questão de você ter uma imagem distorcida de si, você vai começar a se ver como você não é de verdade. Então você vai dar ouvido para o medo, você vai escutar o medo e você vai começar a iniciar um processo de paralisia real. Você vai sofrer, você vai adoecer, você vai evitar lugares, vai evitar pessoas. E aí, às vezes, você pode entrar num comportamento, inclusive, para uma depressão. Porque a depressão ela é sutil, né? Ela não começa já no boom do negócio. Ela vai se agravando aos poucos. E por que que isso pode estar relacionado, por exemplo, com a depressão, a questão do medo e da autoestima? Porque é a forma que a pessoa tem de se distanciar cada vez mais de quem ela é, com medo de desagradar, e ela começa a se anular. Isso provoca um adoecimento psíquico muito grande. E aí eu quero que vocês me enviem comentários, lembrando, os comentários lá no site do programa. Entra lá e coloque seus comentários para a gente trocar aqui várias informações, ok? Então, permitam-se a identificar os medos. A gente já tem comentários. Manda aí, Will. Temos o primeiro comentário aqui de hoje, que é do Leonardo Dias, aqui falando com a gente. Uau! E ele falou o seguinte: eu adoro esse novo programa do canal. A apresentadora é maravilhosa. Parabéns. Ai, obrigada, querido. Aqui, ó, coraçãozinho pra você. Que bom. Venha sempre aqui, esteja sempre aqui com a gente. Esse programa é um programa sensacional numa TV top, né? Sensacional. TV Ondas Play. Se você ainda não tem o aplicativo da TV no seu celular, baixe o aplicativo no seu celular e na sua Smart TV para você também assistir esse programa que é sensacional aqui no canal da TV Ondas Play. Então, essa questão do medo é uma questão muito desafiadora, né, Will? Muitas pessoas, elas desistem de projetos e de sonhos por conta do medo. Eu já vi pessoas, por exemplo, Will, que tem medo de viajar de avião e deixa de conhecer lugares sensacionais por conta do avião. Isso é muito cruel, né, gente? Agora, Sara, é possível sair desse lugar? É possível. É, gente, totalmente possível. Quando você, primeiro, se permite a identificar o medo que está querendo te paralisar. A gente precisa olhar para o que está por trás do medo. Quando eu paro para identificá-lo, eu consigo criar estratégias de forma consciente e assertiva para a gente conseguir desenvolver técnicas de enfrentamento em relação a isso. Mas é preciso você se permitir. Temos mais comentários. Sim, o Leonardo ele chegou com mais um comentário agora. Né, ele tinha esquecido de falar de onde é que veio, ele falou aqui agora. Leonardo falou o seguinte: eu sou de Patos, de Minas, do ramo de montaria, e só vence na arena quem vence o medo. Abraço. Show de bola, adorei, Leonardo. E é verdade, né? Só vence na arena quem vence o medo. E nesse caso, ele traz uma questão muito forte, que é a questão da montaria. Eu, por exemplo, eu amo cavalos, acho lindo, mas eu nunca andei de cavalo.
Mas não por medo, você também não, Will? Não por medo. Por medo mesmo. Eu até andaria, né? Depois que me ensinasse ali como que faz. Mas eu acho incrível um animal tão forte, tão potente. E nessa conexão entre o humano e um cavalo, gente, é extraordinário, é uma liberdade absurda. E é uma conexão que vai para o resto da vida, literalmente. Mas, se você tem medo, você não consegue olhar para os desafios do seu dia, você não consegue criar estratégias, você não consegue se permitir a desfrutar o novo. O novo, a gente só vive quando a gente não tem medo dele. Porque o novo, ele por si só, por ser uma situação que a gente não conhece, já vem carregado de dúvidas, de inseguranças, pode ter um medo por trás, porque o novo, ele assusta, a gente não sabe, né? Que situação é essa? Né? O Will nunca andou de cavalo e tem medo, mas será que ele tem medo mesmo do cavalo, de andar a cavalo? Talvez não, porque ele nunca experimentou, mas quem sabe um dia vai experimentar, né, Will? Com certeza eu tenho vontade mesmo. É lindo, gente, é sensacional. Mais um comentário, vamos lá, Will. Vamos lá, e temos comentário mais do que especial do nosso presidente, né, o Odilon Correia. Que lindo, Odilon! Parabéns, Sara, você venceu o medo e agora está se transformando em uma ótima apresentadora de TV. Bem-vinda à mais top do Brasil, TV Ondas Play. Parabéns. Aqui, ó. Ai, total. Você tem razão total nisso. Eu estar aqui é literalmente me permitir, não, Will? Mas a gente se joga. Se a gente não olhar para as oportunidades e se permitir a vivê-las entendendo quem eu sou, onde estou, qual é o meu limite, o que eu posso fazer para desenvolver, eu não vou conseguir dialogar com o medo e eu não vou conseguir enfrentá-lo. Por isso que é extremamente importante identificar o medo, para você sair do ciclo do medo, porque existe um ciclo. E qual é esse ciclo, Sara? O medo, ele gera ansiedade. O medo, ele gera angústia. O medo, ele gera culpa. E dentro dessa culpa, você pode acabar desenvolvendo a tão temível depressão. E aí a gente fica preso naquele lugar de e se eu tivesse feito? E se eu tivesse tentado? Então, ao invés de você utilizar o se, utilize o se permitir. É claro, olhando para você, olhando para a situação e percebendo, calma aí, esse medo é um medo real, é um medo que vai colocar minha vida em risco, eu vou lutar para precisar sobreviver, ou é um medo irreal? É um medo que está querendo me minar, me paralisar e me afastar dos meus sonhos. Então, o meu convite para você hoje, no My Time, é que você se permita a identificar esses medos e a romper com ele para viver o propósito, ok? Vamos para o nosso próximo quadro. Flor da pele. Gente, o medo e a autoestima faz a gente ficar o tempo todo a flor da pele. Sabe por quê? Porque quando eu dou voz ao medo, automaticamente eu vou desenvolver uma baixa autoestima. Por quê? Eu estou desconectada de mim. E aí, por estar desconectada de mim, eu vou olhar a minha imagem de uma forma e vou sempre me achar inferior aos outros. Eu vou ter um complexo de inferioridade muito grande. Eu não vou me sentir aceita e acolhida e amada pelas outras pessoas. Por quê? Para eu ter isso do outro, eu preciso primeiro desenvolver isso em mim. Então, se eu não me aceito, se eu não me amo, se eu não desenvolvo o auto-amor, o autocuidado, se eu não tenho um olhar real de quem eu sou, aceitando as minhas imperfeições, aceitando a minha história, acolhendo
a minha história, para iniciar o processo na minha jornada de vida, sendo eu mesma, sem criar um personagem, sem inventar as coisas, eu vou desenvolver baixa autoestima. Temos mais comentários. Vamos lá, então. Temos o comentário do Barcelos, falando aqui com a gente. Estou em um processo em que eu preciso dar um passo decisivo para minha empresa crescer, mas eu estou com muito medo. O que fazer? Eu falo de Campinas, São Paulo. Uau, Campinas, adoro, cidade maravilhosa. Barcelos, é uma decisão muito delicada, realmente, mas a primeira pergunta que eu te faço é: você já olhou para os números? Você já desenhou aonde você está? Primeiro, né? Onde você estava, onde você está e aonde você deseja chegar? Eu tenho certeza que se você fizer esse alinhamento, se você olhar para os números, eles vão falar com você. E principalmente, esse passo importante que você precisa dar é por você, para você, ou é por conta dos outros? Entende? É importante você analisar tudo isso, principalmente quando se trata do seu negócio. Porque o seu negócio é você e você é o seu negócio. E aí você precisa entender como que tá essa questão do medo. É um medo seu enquanto ser humano? É um medo seu enquanto gestor, enquanto empresário, empreendedor? É um medo seu enquanto patrão? Ou é um medo seu apenas enquanto novas possibilidades, né? Enquanto ser humano querendo alcançar novos lugares? Porque a gente precisa desenvolver algumas permissões para a gente avançar dia após dia. Lembra, a nossa vida, ela é uma escada. Dia após dia a gente vai subindo um degrau. Só que, conforme esses degraus eles vão se apresentando na nossa vida, a gente vai ter a ideia de ir ou de fugir. Só que quando você deseja avançar, você precisa ter ciência e clareza dos desafios que você vai enfrentar. E o medo, ele aparece exatamente aí. A questão é, você está disposto a enfrentar esses desafios? Não deixa o medo te dominar. Olhe para você. O que fala mais alto dentro de você? É o medo ou é o seu propósito, o seu sonho? Isso é extremamente importante. Temos mais comentários. Manda lá, Will. Vamos lá, então. Joel Patrulha. A minha profissão exige calma e não posso ter medo. Eu sou segurança e as madrugadas são assustadoras. E minha vida depende de minha concentração. Eu estou em Belford Roxo. Perfeito, perfeito. Concentração para você, foco nesse momento na sua profissão é tudo. Tem profissões que são extremamente tensas, porque colocam a nossa vida em constante perigo. Ser um profissional da área de segurança, no caso dele, é uma profissão literalmente estressante, desafiadora, e o medo não pode fazer parte, entende? Da vida, porque faz parte do trabalho essa relação com o perigo. Sempre tendo clareza de onde você está, se você está preparado, se você está bem emocionalmente, psiquicamente, né, para você enfrentar as situações. Mas muito boa a colocação desse telespectador. Temos mais comentários, estou gostando, manda aí. Vamos lá, Lúcia falando aqui com a gente. Às vezes eu perco boas oportunidades de namoro por ter medo de ser enganada. Eu estou em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Eu tenho uma amiga que passa pela mesma coisa. Isso é horrível, né, Will? Isso é muito triste. Lúcia, super te entendo. Infelizmente, existem seres humaninhos que, né, ninguém merece. É só a graça do Senhor. Mas, uma dica que eu dou pra você. Não se anule por conta desses, entende? Desses seres humaninhos. Não se anulem. Existem outras pessoas bacanas, legais, que vale a pena você conhecer. Mas o que você vai fazer a partir de agora? Quando você se relacionar com a pessoa, observa se essa pessoa que está querendo se aproximar de você, se ela se aproxima de você por quem você é ou pelo que você pode oferecer. Essa é a grande dica que eu dou para quem tem essa insegurança dentro do relacionamento. Por quê?
Quando a gente desenvolve uma relação eu e isso, a gente se relaciona com o outro pelo que ele pode nos oferecer. E aí, se for legal, se for bacana, a gente vai junto, mas não existe afeto. Não existe cumplicidade. Agora, quando você se relaciona com alguém pelo simples fato daquela pessoa ser uma outra pessoa que é interessante, que quer estar com você, pelo simples fato de querer estar, isso você já elimina muita coisa dentro desse relacionamento. Então, comece a observar, né, se a pessoa está com você porque ela quer estar ou se ela está com você pelo que você pode oferecer. Essa é uma dica valiosíssima, porque é muito triste, né, Will? É muito chato a gente ser enganada e enganado pelas pessoas só porque querem, né, magoar e mexer com os nossos sentimentos. Afinal de contas, existe responsabilidade afetiva e a gente precisa deixar isso muito claro, ok? Temos mais comentários. Manda aí, Will. Paulo falando aqui com a gente e ele falou o seguinte: Barcelos falou do medo de crescer na empresa e você falou de planejamento, mas às vezes precisamos ousar mesmo, sem o dinheiro, e acreditar no propósito, e trabalhar forte, honestamente, e Deus proverá. Lutar é meu lema. Adoro, Paulo, muito bom. Por quê? Planejamento é tudo nessa vida, gente. É claro que planejamento estratégico, assertivo e individualizado. Não adianta querer pegar um planejamento do fulaninho e aplicar na sua vida, porque você é você e o fulaninho é o fulaninho, né? Então, vai adiantar eu querer aplicar no Will um planejamento que eu utilizo na minha vida, ou o Will querer aplicar em mim um planejamento que ele usa na vida dele? Não, né? Porque o Will é o Will e eu sou eu. Só que quando eu olho para um planejamento, respeitando quem eu sou, olhando para a minha essência, vendo as minhas características, reconhecendo o que eu preciso melhorar, onde eu preciso melhorar, como me desenvolver, queridos, nem o céu é o limite. Porque para o céu agora a gente vai até de foguete, entende? Então, só se permita. É só isso. Se permitir é a chave para a gente romper com o medo dia após dia. Por quê? Não adianta eu olhar para o medo, identificá-lo e não fazer nada. Entender o que está por trás dele e não fazer nada. Não adianta. Porque aí eu vou ter uma paralisia. Entende? Então, é importante olhar e modificar. Olha as dicas para vocês no telão. Então, os medos que paralisam, eles vão impedir você de viver o seu propósito. Que medos são esses? Medo de tentar, medo de dar errado, medo de ser ridicularizada, medo da exposição e o medo de como será o novo. E aí é extremamente importante você entender e ser muito sincero e muito sincera com você. Qual é o medo que você tem? Que medo é esse? Isso é extremamente importante. Você ser clara com você. Tenha clareza. Que medo é esse? Esse medo é seu? Ou é um medo, sei lá, de repente, da sua família? O medo do julgamento dos outros? O medo de falar errado? Gente, você vai falar errado sem direita, não tem problema. A gente erra e tá tudo bem errar. Existe uma coisa muito valiosa dentro desse contexto, desses erros, né? Deixar bem claro. Porque o erro, ele também vai nos ensinar. Hoje eu tô muito mais à vontade do que eu tava na semana passada. Semana passada eu tava como, né, Will? Só a graça do Senhor. Mas isso faz parte, né? O processo, é a vida. E tudo bem, é ótimo que isso aconteça. Por quê? Quando a gente erra, o ciclo, né, que o erro ensina pra gente é o que eu posso melhorar, onde eu posso ajustar e o que eu posso fazer novo. Então, não tenha medo de errar. Só erra, o meu marido fala muito isso pra mim, eu acho isso fantástico, sensacional. Ele fala o seguinte: só erra quem trabalha. Então, se você deseja viver o seu propósito, não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar, porque isso vai resgatar a sua autoestima, você vai se sentir potente, você vai estar conectada e conectado
com a sua essência. E sem contar, né, queridos, que quando a gente tem a oportunidade de se permitir, a gente se conecta com a nossa fé, a gente se conecta com Deus e a gente se permite, sabendo que o que eu posso fazer, eu vou fazer. O que cabe a Deus fazer, só Ele pode fazer. Então a gente coloca o pé, Deus coloca o chão. A gente coloca o pé, Deus coloca o chão. É um dia de cada vez. Não tenta resolver o mês inteiro em um único dia. O mês tem 30 dias. E às vezes as pessoas querem resolver uma situação de um dia, de um mês, dentro de um dia. Vai dar certo, Will? Não vai. Não vai. Vai dar muito ruim. Entende? Então permita-se. Se permitir é o caminho para você fluir, para você se conectar com a sua essência, se conectar com a sua fé e viver o seu propósito. Entendendo por que você veio, para que você veio, qual é a sua missão e o que você está fazendo com isso. Esse é o nosso pensamento dia após dia. Quando a gente se permite, a gente vai estar sempre trabalhando com equilíbrio e harmonia dentro da característica principal do ser humano, que é a vida espiritual, emocional e profissional. Então, se você quer fluir na sua vida, você vai precisar olhar para os seus medos e enfrentá-los no seu tempo, um dia de cada vez. Vamos para um comercial e daqui a pouco a gente volta. Que o Unifeso sai na frente no ensino presencial, todo mundo já sabe. A novidade é que agora tem graduações na modalidade Educação à Distância, com nota máxima do MEC, chegando com polos em outras cidades, expandindo a qualidade de ensino. Venha viver o seu modo Unifeso. Garanta sua vaga em 2023 com bolsas de até 50% para o curso todo. Confira o edital e inscreva-se. vestibular.unifeso.edu.br. Agora a Geração Tempro também é EAD. São mais de 80 cursos disponíveis na plataforma, como marketing digital, empreendedorismo e edição de vídeo. A hora é agora. Acesse ead.geraçãotempro.com ou então @geraçãotempro e fique de boa e independente. Você pode acessar de onde você estiver. Eu, por exemplo, estou usando o meu celular. Faça a escolha certa e venha para Sempre também. Olá, voltamos! E agora a gente vai iniciar o quadro Carreira e Negócios com a minha querida Selma Barreto, que é psicóloga, que é especialista na área da autoestima. Então, ela tem um olhar tão lindo, tão potente para essa característica tão importante na vida de qualquer ser humano. E agora eu dou as boas-vindas à Selma. Seja muito bem-vinda, Selma, aqui no canal. Sara, gostaria que você se apresentasse. Eu que agradeço. Você é minha querida. boa noite, Sara, boa noite, Will, boa noite a todos que estão aqui conosco, assistindo esse programa maravilhoso da Sara. Muita gratificação, muito prazer que eu estou aqui com você e espero poder atender um pouco a expectativa das pessoas que estão buscando por esse tema, romper o medo e agora a questão da autoestima. Perfeito, Selma, perfeito. E aí, para começar, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você.
Em sua trajetória profissional, você tem visto muitas pessoas com baixa autoestima e também com medo em relação a viver a vida? Sim, eu acho que a grande maioria, infelizmente, né, vamos dizer assim, a grande maioria das pessoas ainda não descobriram a valiosidade de viver a autoestima positiva, né? Então, existem muitas pessoas que aparecem diante de nós buscando ajuda, ou às vezes não, às vezes no nosso convívio mesmo a gente percebe que a pessoa está com uma baixa autoestima e que isso produz um bloqueio na vida profissional dela, na vida como um todo, né? Mas a gente falando de carreira, na vida profissional, né? Então, se a gente for pegar o conceito da autoestima, é o valor que nós atribuímos a nós mesmos, né? A nós mesmos. Então, é preciso que a gente tenha disponibilidade mental para ir em busca desse eu verdadeiro que existe aí dentro de cada um, que é repleto de coisas boas, e também nós, enquanto seres humanos, somos constituídos de defeitos e qualidades. E é preciso que a gente leve a vida com a leveza de aceitar nós do jeitinho que somos, entende? Porque do jeitinho que você já é perfeito, você já é bom, você já é capaz de produzir muita coisa boa. E isso é tão importante, né, Selma? Porque quando a gente entende que somos singulares, né, quando a gente respeita a nossa singularidade, a gente consegue entender que o outro é o outro, que eu sou eu tenho as minhas características que são únicas, né? Nós temos 20 digitais que são diferentes uma das outras e únicas. Ninguém mais no mundo tem isso que você tem. Falando em digital, eu lembrei, semana passada, fazendo uma palestra, né? Aí eu encontrei um texto que falava assim: cada ser humano tem um código genético que é dele. Bom, não consegue estar em outro, né? É dele, é único, é exclusivo. Assim somos nós na vida, né? Tem coisas que o Will, conforme você falou, o Will não vai poder fazer, que é para você, Sara, fazer. Perfeito. E assim a gente vai desenvolvendo a vida. Perfeito. E isso faz parte do nosso encontro, né? Da nossa conexão, do encaixe perfeito, né? O Will sendo Will, eu sendo eu, você sendo você, e a gente se encontra, se conecta de uma forma tão fantástica, tão sensacional, que nos torna também únicos. Então, é muito importante a gente entender isso, a nossa singularidade, e respeitá-la. Selma, queria te fazer uma outra pergunta, né? A seguinte questão: qual é a importância da autoestima na vida de uma pessoa? Bom, primeiro, eu gostaria de dizer que a autoestima, melhor dizendo, a baixa autoestima. Perdemos a Selma, mas ela daqui a pouquinho está voltando, gente. Voltou a Selma. Pode continuar, Selma. A baixa autoestima, ela se apresenta de formas assim, bem diversificadas. Às vezes, uma pessoa tem necessidade de controle, de controlar tudo, né? E nós pensamos, não, é uma pessoa organizada, é uma pessoa que... Não é. Ela só está se escondendo atrás do controle que ela quer manter na vida, nas coisas, por medo, receio, por não confiar nela própria e automaticamente ela não confia no mundo, né? Então, a baixa autoestima, ela permeia a vida humana de formas mais variadas possíveis, né? A dificuldade de receber elogio, por exemplo, né? A baixa autoestima, uma série de situações, né? Agora, eu queria dizer que quem constrói, né, quem é capaz de reconstruir a autoestima
é capaz de construir a vida que deseja. Perfeito. A autoestima é fundamental. Perfeito. E tem uma coisa que eu gostaria de falar sobre a autoestima, é que a autoestima, ela passa, faz um trajeto, né? E as pessoas têm que estar muito atentas a isso, se quer realmente mudar o rumo da vida, o rumo dos negócios. Que é a autoaceitação, depois o autoamor, aí depois vem a construção da autoestima, que não acaba. A autoestima, ela é diária, né? Você tem que estar atento a todo momento. Nós, enquanto ser humano, temos sempre que trabalhar a autoestima. Hoje mesmo eu trabalhei aceitando o convite da Sara para estar aqui. Falei, ai meu Deus, entendeu? Mas a autoestima estava boa, então vamos nessa. Permitiu, né, Selma? Isso é extremamente importante. A gente tem comentários. Deixa eu trazer os comentários aqui com o Will. Vamos lá. Vamos lá, então. O primeiro comentário, mais do que especial, é do Creators, do David e do Fábio, falando aqui com a gente mais uma vez. E falando simplesmente, que maravilha! Ai, adoro! Ó, beijo pra vocês, gente. Isso aí. O pessoal do Creators, eles fazem o programa Onda Missionária, eles aparecem aqui em nossa emissora nas sextas-feiras às 8 horas. Então, participe também desse programa que é sensacional com missões, né? Venham, que, gente, eles trazem conteúdos assim tão relevantes. Eu não fazia ideia de várias coisas que eles trabalham, eles abordam no programa deles. Então, venham assistir os Creators no Missões. Venham assistir. Onda Missionária. Onda Missionária. Ó, Selma, eu tenho uma outra pergunta para você. E aí eu quero saber o seguinte: o que a gente pode fazer, né, no caso da pessoa que tem baixa autoestima, o que é possível fazer para reverter ou melhorar esse quadro? A primeira coisa é a pessoa querer, né? Porque quando nós queremos algo verdadeiramente, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Então é preciso que você queira, a pessoa queira mudar, que a pessoa queira construir uma boa autoestima. E é um processo. E como todo processo, leva tempo, mas o resultado é certo. Não é? Então, existe várias coisas que nós poderíamos falar aqui para a pessoa melhorar a autoestima. Primeiro, começar a ler. Tem muitos livros muito bons, artigos que vai fazer você se enxergar e vai trazer dicas ali, conteúdo para você reformular o teu olhar sobre você mesmo. Tem outra coisa que, enquanto psicólogo, eu preciso falar, que é o processo terapêutico. Sim. Nós não construímos a nossa vida de 5 anos para cá, da infância para cá. E nós precisamos olhar se nós, enquanto crianças, fomos validados nas nossas escolhas, se a gente foi elogiado, se a gente foi cuidado, se não houve abandono afetivo, não é? Então, uma série de situações na história da pessoa que precisa ser vista, e isso só no processo terapêutico. Agora, se tratando de ser humano, nós não podemos descartar a questão da fé. Né? Você precisa ter fé, e primeiramente em você, sabe? Porque se você não tiver certeza, confiança que pode reverter as coisas, não há outra pessoa que pode fazer nada por você. Então, é preciso que você tenha essa fé em você mesmo, sabe? É possível. Agora, só faço um alerta aqui. Talvez você queira entrar no processo de transformar sua vida, ser mais confiante, ter mais sucesso na sua carreira, e você começa a dar os primeiros passos para isso. Isso aí. E pode ser que aconteça situações que faça você paralisar. Eu queria alertar que a baixa autoestima, ela anda ali coladinha com uma autossabotagem. Sim. Então, é preciso que a gente fique
atento para isso, né? É um comportamento, Achar uma né, meta. Thelma? A autossabotagem. E é um comportamento a autossabotagem, né? A pessoa não percebe, mas quando se dá conta, deu uma Sim. sabotadazinha no Sim, tem que estar próprio muito atento. Sim. A gente tem mais comentários, Selma? Tem mais comentários, Will? Temos sim. A Bernadette está falando aqui com a gente e é uma pergunta bem séria, na verdade, é um assunto, é um tópico mais sensível. Uhum. Doutora Selma, a senhora acha que o alto índice de feminicídio que estão ligados à baixa autoestima sou de Saquarema, Rio de Janeiro? Perfeito. Pode ser que esteja assim. Inclusive, deixa eu entrar com um assunto que a Sara estava falando agora com a Lúcia, de São Gonçalo, que ela falava sobre relacionamentos. Perfeito. Olha, a mulher que tem uma baixa autoestima, provavelmente ela vai atrair relacionamentos bem complicados para ela. Adoecidos, né? E ela tem uma tendência, por conta de padrões que foram construídos no inconsciente dela, de repetir essas relações, sabe? Até que encontra uma pessoa altamente agressiva e que pode desenvolver uma violência física. Agora, se nós olharmos para o lado masculino, nós também não podemos deixar de reconhecer que existe um sujeito adoecido ali, Sim. que provavelmente de uma baixa autoestima significativa, né? Então, não estou aqui, obviamente, porque, conforme o Will falou, é um tema muito sensível, né? Eu gostaria que as pessoas olhassem para os dois lados. Existe uma mulher com uma baixa autoestima que atrai relacionamentos tóxicos, e também existem homens adoecidos pela história dele, muito adoecidos, que, com questões de padrões, por afinidade, acabam se encontrando. Então, a cura individual é fundamental para que isso diminua. Perfeito, Selma. E isso é tão sério, gente, tão sério, porque a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, né, que podem ter relacionamentos tóxicos, isso funciona como se fosse um padrão de amor. É porque, às vezes, lá na infância, né, a agressividade dentro de casa, ou o exemplo que essa pessoa tinha ou tem como referência de afeto, isso vai influenciar as relações que ela vai desenvolver. Então, eu já ouvi muitas mulheres, por exemplo, dizer que o meu parceiro ele me agride, mas depois ele me pede desculpa e ele fala que não vai fazer de novo. É porque ele me ama. Não, querido, o amor não dói, o amor não fere, o amor não machuca. Mas a gente só consegue ter consciência disso quando a gente acolhe quem somos. A gente tem mais um comentário. Vamos lá, então? Vamos. Leonardo diz aqui de novo, ele falou aqui no começo do programa, tá continuando aqui com a gente, que bom. Duas profissionais únicas falando de um assunto tão importante. Obrigado pela oportunidade de vencer os meus medos. Ai, obrigada, querido. Muito bom, muito bom. Amei seu comentário. E a gente juntas somos potentes, né? Porque somos únicas, queridos. Únicas, únicas, únicas. E a gente trabalha fazendo o que a gente ama, fazendo o que a gente acredita que é potencializar pessoas. Então, vem com a gente, participem do programa, porque toda segunda-feira, às 19 horas, vai ter conteúdos riquíssimos para vocês aqui. Selma, a gente está chegando já no final do nosso quadro, mas eu gostaria que você deixasse uma dica para os nossos telespectadores. Que dica você pode dar para eles desenvolverem uma autoestima saudável? Se reconhecer enquanto indivíduos, sabe? Somos únicos, né? E temos uma história por trás de nós que precisamos cuidar dela, né?
Então, é preciso que a gente caminhe muita amorosidade, muita paciência no nosso processo de autoconhecimento, porque a autoestima nada mais é do que o autoconhecimento. Se você trabalha o teu autoconhecimento, você é capaz de desenvolver, capaz não, você com certeza vai desenvolver uma autoestima saudável, né? Então, é buscar por você, sabe? Buscar por quem você quer se tornar. E essa tarefa não está na mão de outra pessoa. Não está. Está na sua mão. Então, cabe a você. Não fique esperando que outra pessoa faça um trabalho que é de sua competência fazer. Porque cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde emocional é da sua competência, não é? Então, tome rédeas da sua vida. Que aproprie, você é capaz. Né? Seja protagonista da sua história. Exatamente. Thelma, a busca tem que existir sempre. Perfeito. Thelma, minha querida, olha, estou emocionada de ter você aqui comigo, você sabe disso. Então, prepare-se para vir mais vezes, né? A casa é sua também. Bom, se o Will deixar, eu tenho. Aí, Will, ligou na tua conta. É isso, você pode, com certeza. Obrigada de coração, viu? Recebe aí, ó, meu beijo, meu abraço bem apertado. E muito obrigada por ter você aqui comigo. Viu? Obrigada a você, obrigada a todas as pessoas que participaram. Eu desejo muita prosperidade para essa emissora que leva esse trabalho tão magnífico para dentro da casa das pessoas. Isso não é qualquer coisa, não é? Nós, que a gente está muito acostumado a entrar na nossa casa pelas mídias, muita violência, muita coisa negativa. Então, quando a gente encontra um canal que leva coisas legais para dentro de casa, é maravilhoso. Eu agradeço muito. Obrigada. E é isso aí, é uma TV top, TV Ondas Play. Obrigada, Thelma. Gente, agora eu vou chamar o comercial e daqui a pouquinho eu volto a falar com vocês. Vem para Alfa Som, instrumentos musicais, sonorização, iluminação, visitas técnicas em sua empresa ou igreja para instalação de acordo com seu projeto, manutenção de equipamentos. Tem sempre uma Alfa Som perto de você. Tanguá, Itaboraí, Maricá, Rio de Janeiro. Acesse nossas redes, @Alfa Som Oficial ou ligue Maricá 21 99640 1128 99640 1128. Alfa Som tem sempre uma perto de você. Maricá pediu e a Connect atendeu. Nossa loja física já está inaugurada na cidade. Venha nos visitar. Vem para a Connect Maricá. Estamos aguardando você e sua família. Vem! Estamos de volta, mas já no final do programa. Gente, hoje foi um programa desafiador, na verdade, até porque olhar para os nossos medos, olhar para a questão da nossa autoestima e se identificar que estamos com baixa autoestima para regular essa questão que é tão importante na nossa vida, é desafiador. Mas ser desafiador é extremamente importante porque a gente vai olhar para aquilo que provoca dor na gente. E quando a gente se permite a acolher a nossa dor para transformá-la em potência,
tudo flui, a gente encontra sentido, as coisas começam a fluir e funcionar de outras formas, a gente consegue, inclusive, ficar de pé em meio à devastação. Mas isso só é possível quando eu me permito a desenvolver o auto-amor, o autocuidado e a autorregulação emocional. Isso é extremamente importante para a gente fluir na nossa vida de forma geral. Tem mais alguns comentários? Não? Então, gente, olha, eu quero agradecer a cada um de vocês que tirou o tempinho de vocês, vieram para cá fazer esse programa junto comigo e agradecer a minha diva que cuida das minhas unhas, a Lu, no telão para vocês. Gente, tô com a unha linda, diva demais, por conta dessa mulher diviníssima, maravilhosa. Então, corre lá, acesse a página da Lu, siga a Lu e marque suas unhas com ela, porque ela me deixa, ó, minhas unhas ali, diva demais. É muito diva essa mulher. Então, agradeço a vocês. É muito bom, né? Isso faz parte da autoestima, tá, gente? Cuidar das unhas. Aqui, ó, é autoestima. A gente tem que estar, ó, lá em cima. Então, é ser grato todos os dias e se permitir todos os dias. Lembrando que a gente precisa ter fé para a gente conseguir avançar, porque senão a gente não levanta nem da cama. Então, é um dia de cada vez. Você coloca o pé, Deus coloca o chão e permita-se, porque a vida é incrível. Semana que vem, a gente está junto com mais um programa e com mais um convidado também, pra gente se encontrar nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, TV Ondas Play. E o meu Instagram. Então, olha, segue lá, psicóloga Sara Santos, vem comigo que lá eu dou várias dicas dia após dia para você romper com medo e viver o propósito. Então corre lá no meu Instagram, psicóloga Sara Santos, lá tem os meus contatos, as formas de acesso. Então segue a página, assista os meus stories, comente, venha junto, porque eu trago todos os dias conteúdos para você se permitir a viver o seu propósito. E toda segunda-feira a gente está aqui vivendo o propósito com Sara Santos, ok? Então, muito obrigada, foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado, Will! E parabéns pro Will, que foi aniversário dele ontem, gente! Parabéns pro Will! Muito obrigado. E a gente se encontra na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau! Beijo!